Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a temática intoxicação exógena. Eu sou a professora Sueli Amorim, docente da Universidade Federal de Uberlândia. Como definição, as intoxicações exógenas, de acordo com o Ministério da Saúde, têm como o conjunto de efeitos nocivos representados por manifestações clínicas ou laboratoriais que revelam o desequilíbrio orgânico produzido pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico. E vale ressaltar que no Código Internacional de Doenças, ela é encontrada com a nomenclatura T65.9. É importante salientar que as intoxicações passam a ser um problema de saúde pública, pois elas representam de 5% a 10% dos atendimentos em pronto-socorros e 5% dessa população são admitidas nas UTIs. É importante salientar que também existe a dificuldade em realizar estudos para viabilizar evidências no tratamento das intoxicações, uma vez que existe um número reduzido de centros toxicológicos para informar aquelas pessoas aqueles profissionais que ficam mais distantes destes centros. Segundo o Ciatox Minas Gerais, dentro do percentual de casos, aqui em Minas Gerais, os medicamentos assumem 74% das intoxicações, seguido por agrotóxicos e produtos domissanitários, em seguida, produtos químicos e raticidas. Existe desde 2011 a obrigatoriedade de notificação compulsória na lista de agravos, desde 2011. E a Portaria Ministerial 204, de 17 de fevereiro de 2016, vem reforçar a necessidade desta notificação. Aqui nós temos parte do formulário onde é feito a notificação da intoxicação exógena. Vocês podem observar que existe, já de forma determinada, a intoxicação exógena, mas onde ele aborda a data dessa notificação, o município, a unidade, o paciente, a sua idade, se é gestante ou não, a raça, enfim, ele consegue abordar todas as características dessa intoxicação. É preenchido via sistema eletrônico e é computado a cada estado. Para nós compreendermos um pouco mais do que vem a ser intoxicação exógena, nós precisamos ter em mente as fases que fazem parte, e são 4 dentre elas. Então, a fase de exposição, o próprio nome traz, que envolve o contato das substâncias potencialmente tóxicas com o organismo humano. Já a segunda fase, ela é denominada de toxicocinética, e é onde o organismo responde de forma defensora contra essa substância, desde a entrada até a eliminação do toxicante, através das vias respiratórias, dérmicas e gastrointestinal. Como terceira fase, nós temos a fase toxicodinâmica, onde ocorrem as reações em sítios específicos, e essas interações provocam modificações nas estruturas, caracterizando a intoxicação propriamente dita. A última fase é caracterizada como a fase clínica, onde ocorre sinais e sintomas justamente na oportunidade de se verificar, através de dados laboratoriais e exames clínicos, a comprovação da intoxicação. É preciso considerar, e essa é a chave do tratamento, do diagnóstico, das medidas a serem adotadas, que o manejo adequado de um paciente com suspeita de intoxicação depende do agente envolvido e de sua toxicidade, assim como o tempo decorrido entre a exposição e o atendimento, ou seja, quanto mais eu deixo exposto aquele indivíduo ao agravante, mais eu tenho repercussões orgânicas,
menos tempo eu tenho para atender esse paciente no que diz respeito à redução de seus agravos. Então, como eu falei anteriormente, o nosso gráfico aqui de Minas Gerais, e aqui de uma forma geral no Brasil, né? As intoxicações mais presentes, e aqui não na forma que foi apresentada em Minas Gerais, mas de forma geral, são os pesticidas agrícolas, os medicamentos depressores do sistema nervoso central, o monóxido de carbono, as substâncias corrosivas e os raticidas. Quando eu me deparo com uma vítima com suspeita ou caso confirmado, mas que tenha a comprovação de que ele ingeriu, ele inalou algo, existe um caminho a ser percorrido até que a conduta seja tomada. Então, assim que o socorrista se aproxima da vítima, né? A primeira pergunta, quem? Ou seja, qual é a idade dessa vítima? Porque as crianças e os idosos apresentam uma fragilidade maior. Uma segunda pergunta, qual foi a substância que foi envolvida no incidente? Onde ocorreu e qual foi a dose? Foi de forma acidental ou de forma proposital? Quando eu falo de forma acidental ou proposital, aqui vai na questão do proposital, aquelas vítimas que tentam o autoextermínio, né? O quanto tempo, ou seja, qual o tempo de exposição? Se algo já foi feito, por quê? Respondendo a todas essas perguntas, eu tenho um momento ouro, ou seja, o gold standard, né? Para que a conduta ela realmente seja tomada de forma mais adequada. Então, é primordialmente necessário uma avaliação inicial, independente da droga que seja envolvida. Por exemplo, a avaliação inicial, ela se faz necessário a aferição dos sinais vitais, a avaliação do nível do estado de consciência, ou seja, ao menos aplicar a escala de Glasgow, uma avaliação pupilar, onde eu vou observar desde o seu tamanho, a sua reatividade, a sua simetria. Outro ponto importante é a temperatura e a umidade da pele, porque algumas substâncias provocam hipertermia ou hipotermia, provocam diaforese, então eu preciso avaliar isso. A oximetria de pulso também, porque algumas drogas são depressoras do sistema respiratório. Aferição da glicemia capilar, né, comumente chamada de destro. A obtenção de eletrocardiograma e realização de monitorização eletrocardiográfica, porque, dependendo da substância envolvida, eu posso ter o indivíduo que apresenta uma bradicardia ou um ataque à arritmia. Manter vias aéreas abertas e realizar intubação caso seja necessário. Isso vai depender da minha avaliação da escala de Glasgow, sabendo que escala de Glasgow menor que igual a 8 é sumariamente indicado a intubação orotraqueal. Bem como, dentro da avaliação inicial, obtermos um acesso venoso calibroso, para que eu colete a amostra, né, toxicológica, para que eu faça a infusão de alguma solução. Continuando ainda o exame, né, a avaliação inicial, o exame físico agora, ele começa a ter um papel de destaque. Por exemplo, os odores, se o indivíduo foi intoxicado por organofosforado, o odor do seu hálito vai ter um odor de alho. Então, algo já me consegue dar pistas de que é um paciente que vai necessitar, por exemplo, de atropinização. Os achados cutâneos descritos pela literatura e que nós podemos encontrar é a sudorese, é a secura de mucosa, é a vermelhidão, é a palidez, é a cianose, é a desidratação e o próprio edema num tempo mais decorrido da intoxicação. Como eu falei anteriormente, pode existir hipotermia ou hipertermia. As alterações pupilares, miose, midríase, anisocoria, alterações de reflexo pupilar, principalmente aqueles indivíduos que usam drogas ilícitas, não é? Que existe uma lentificação da reação pupilar. Dentro do exame físico ainda, eu posso encontrar alteração da consciência,
como, por exemplo, a agitação, a sedação, a confusão mental, a alucinação, delírios e desorientação. Aqui eu chamo a atenção dos delírios quando aqueles indivíduos fazem uso do crack, né? Eles são intoxicados pelo crack, eles apresentam exacerbação importante. As anormalidades neurológicas podem existir a convulsão, a síncope, a alteração do tônus muscular, e aí nós vamos observar, por exemplo, as intoxicações por pesticidas, elas alteram, sim, essa alteração, alguns movimentos anormais. Dentro do sistema cardiovascular, como eu falei anteriormente, né, pode existir as taquiarritmias, seja sob o seu aspecto de bradiarritmias ou taquiarritmias, associados à hipertensão ou não, hipotensão, as anormalidades respiratórias, a bradipneia ou taquipneia, a presença de ruídos adventícios pulmonares, principalmente na broncorreia, achados do aparelho digestório, a cialorreia, vômito, hematêmese, diarreia, aumento e diminuição de ruídos hidroaéreos e a própria rigidez abdominal. Quando existe uma suspeita de intoxicação, a escala de Glasgow ela tem a sua importância, né? Principalmente quando aquele indivíduo se encontra inconsciente. E isso é indicativo, no segundo momento, de uma intubação endotraqueal, necessitando de ventilação mecânica. Eu preciso acessar um acesso periférico, monitorizar, como anteriormente eu já havia comentado, e eu preciso compreender que talvez possa existir uma hipoglicemia, um choque, períodos de confusão. Então, eu necessito tomar essas medidas anteriormente. Eu preciso colher a história, na grande maioria, não iremos conseguir com a própria vítima, né, mas sim ao socorrista, a um acompanhante que esteja próximo, para que eu realmente consiga examinar e obter detalhes importantes. Eu preciso também lembrar que afastar causas metabólicas, infecciosas e traumáticas, porque pode ser um fator de confusão quando eu me deparo com uma vítima de intoxicação exógena, né? Pode existir a necessidade de tomografia de crânio, de raio-x, para que eu exclua a possibilidade de trauma. Eu preciso entender que o agente tóxico identificado, ou quadro sugestivo, é algo primordial, para que eu realmente faça essa avaliação, né? Existe o benefício dessa avaliação toxicológica? O que é que o tratamento pode ser adotado? Que tratamento pode ser adotado, né? A descontaminação, eu preciso aumentar a taxa de excreção para que a circulação no organismo ela seja reduzida? É um paciente que vai precisar dialisar? Existe antídoto específico? Esse paciente vai levar um longo tempo de internação? Então, todos esses são os fatores que eu preciso levantar quando me deparo com uma suspeita. Eu preciso avaliar prognóstico, ou seja, após estabilização, recuperação, como essa vítima ela está. E algo importante, como eu falei anteriormente, se tinha sido algo acidental ou algo proposital. Por quê? Se existiu a tentativa de autoextermínio, ou é um indivíduo que é portador de dependência química, eu vou necessitar, além da equipe multiprofissional, uma avaliação da psiquiatria e da psicologia e do serviço social para acompanhar essa vítima de perto. Então, na grande maioria, a descontaminação do trato gastrointestinal, e aqui eu estou falando de forma geral, né? Na grande maioria, a descontaminação não pode ser feita com a provocação de vômitos, através de medicação chamada xarope de Ipeca. Eu posso, sim, fazer um lavado gástrico ou uma irrigação intestinal total, posso usar o carvão ativado de duas formas, na grande maioria, de dose única e raramente de doses repetidas. Existem algumas contraindicações, e aqui eu vou detalhá-las de uma forma mais veemente, para que
aquelas substâncias, aqueles indivíduos que existam suspeitas de ingestão de álcalis ou ácidos fortes, não se faz a descontaminação gástrica. Porque o material já é corrosivo e eu vou agredir um pouco mais. Ingestão de materiais sólidos com pontas, eu não posso. Ingestão de pacotes contendo drogas, porque se essa droga explode no sistema gastrointestinal, o indivíduo é levado a uma overdose. Hemorragia digestiva significativa, principalmente se a vítima já chega, por exemplo, com uma cápsula de cocaína que já estourou no seu estômago, né? Então, vai existir uma hemorragia importante. Se o indivíduo é portador de varizes esofágicas, ao passar uma sonda nasogástrica de grosso calibre, eu fragilizo muito mais essas varizes esofágicas, levando a um sangramento importante, né? A ingestão de hidrocarboneto de alta volatilidade, por exemplo, os derivados de petróleo, né? Querosene, gasolina, o próprio óleo diesel, né? Então, lembrar que não se pode fazer esse tipo de lavado. E também pacientes com diminuição do nível de consciência, a não ser que ele já esteja entubado, porque daí o risco de broncoaspiração ele é bastante reduzido. Então, aqui são alguns exemplos, né, de objetos pontiagudos ou não, que possam estar na mucosa gástrica, e à medida que eu vou submeter essa vítima a um lavado gástrico, eu prejudico ao invés de melhorar. Então, a descontaminação do trato gastrointestinal com carvão ativado, ela pressupõe de uma preparação via oral ou por sonda nasogástrica, lembrando que ao passar a uma vítima de intoxicação exógena, onde existe a indicação da descontaminação do trato gastrointestinal, o enfermeiro, né, o profissional, ele precisa diluir esse pó, e que não é fácil, né, de sua diluição, porque ele se torna um pouco viscoso, né, no volume que nós vamos diluir, e a indicação é 1 grama de carvão ativado por 8 ml de água, ou 50 gramas para 400 ml de água para adultos. Nas crianças é 1 grama por quilo de peso. Lembrar que precisamos misturar bem para formar uma suspensão estável, porque se vocês não misturarem bem, irá ficar separado o carvão da água. Quais são as contraindicações para que exista a infusão ou administração do carvão ativado? Ingestão de agentes cáusticos ou corrosivos, trato gastrointestinal não intacto, ou seja, com risco de hemorragia, uma cirurgia recente, alguma intervenção recente que esse paciente tem. Uma obstrução intestinal, como vocês estão vendo no raio-x, né, aqui ao lado, uma obstrução intestinal importante, se eu administro, principalmente por via oral ou sonda nasogástrica, esse carvão vai petrificar mais, né, por essa obstrução, então não tem jeito, eu não tenho essa indicação. E o ilhar dinâmico, porque eu tenho uma redução importante da motilidade gastrointestinal. Quais são as indicações, então, já que eu falei das contraindicações, de como se prepara o carvão ativado? Então, quando eu tenho suspeita de ingestões de doses potencialmente tóxicas até a primeira hora após a ingestão, lembrando que este item ele é interrogado porque se existir uma dose muito alta, considerada como letal, 1 hora ainda é muito. Então, eu deixo interrogado neste sentido. Após 1 hora, para substâncias que retardam o esvaziamento gástrico, por exemplo, o fenobarbital, o famoso Gardenal, né? A mitriptilina, carbamazepina, dentre outros. Lembrar que eu preciso infundir e retirar por vez 200 ml daquilo que eu infundo e retomo aproximadamente isso, ok? É sempre bom lembrar, quando não existe o relato durante a avaliação física, a avaliação clínica, do que foi ingerido. Então, vale a pena guardar amostras desse lavado para análise toxicológica.
Então, dentre toda essa introdução que eu acabei de falar, de forma didática, eu acabei dividindo entre síndrome sedativo-hipnótica, síndrome por hipnoide, colinérgica, anticolinérgica, adrenérgica e serotoninérgica, para que didaticamente exista uma compreensão melhor. Então, dentro da síndrome sedativo-hipnótica, o próprio nome já diz, né? Então, eu tenho envolvido substâncias como os benzodiazepínicos, os barbitúricos e o alpetílico. Dentro dos benzodiazepínicos, temos o diazepam, clonazepam e dazolam. Dentro do barbitúrico, o fenobarbital e a primidona. E o próprio alpetílico. Quais são as principais alterações? Eu tenho aumento da atividade do receptor GABA, a vítima apresenta aumento do influxo de cloro, uma redução da despolarização, por isso a importância de eu monitorar eletrocardiograficamente esta vítima, né? Depressão do sistema nervoso central, por isso que eu preciso ver oximetria, frequência respiratória, enfim, aferição de sinais vitais, e deixar postos o material para uma possível intubação orotraqueal. Se tratando da síndrome por opioides, as drogas geralmente envolvidas são o fentanil, a heroína, o tramadol, a morfina, a codeína. Onde essa síndrome tem como característica a estimulação de receptores opioides, o efluxo de potássio, o bloqueio de canais de cálcio, e ainda bem que existe o antídoto, que é a naloxona. Aqui nós temos a amostra, né, dessas substâncias que podemos encontrar, onde os indivíduos fazem a ingestão, né, de forma tóxica. E quais são as primeiras medidas? Quando eu suspeito, eu já tenho caso confirmado, onde o seu acompanhante, né, consegue me dizer. Medidas gerais, o lavado gástrico com carvão ativado, manutenção das funções vitais, principalmente a função respiratória. Então, nesse caso, é de suma importância a monitorização da oximetria. De forma específica, se existir uma intoxicação por benzodiazepínico, o flumazenil, numa dose tóxica, né, o benzodiazepínico numa dose tóxica, ela pode ser ingerida de 15 a 20 vezes, ou seja, o indivíduo toma uma caixa inteira, né? Para os opioides, eu tenho como antagonista o naloxone. Os barbitúricos, eu preciso que exista prescrição médica para uma alcalinização urinária. Já a síndrome colinérgica, existem alterações do estado mental, é associado uma fraqueza muscular e uma atividade secretória excessiva, né? E aqui existe a figura representando, né? E ela ainda existe dentro da síndrome colinérgica uma divisão da síndrome dos subtipos nicotínicos ou muscarínicos, ou comumente chamadas de central. Quando eu falo dos efeitos muscarínicos dentro do sistema respiratório, eu consigo observar na vítima uma hipersecreção brônquica, associada ou não a uma rinorreia, geralmente apresenta o broncoespasmo, dispneia e cianose. Já no trato gastrointestinal, ele pode apresentar náusea, vômito, diarreia ou não, tenesmo, dor e cólicas abdominais e incontinência fecal. É importante o quadro de cialorreia nesses casos, sudorese e lacrimejamento. Já no sistema cardiovascular, existe a possibilidade de bradicardia e hipotensão. Os olhos podem apresentar uma visão turva, essa é uma das primeiras queixas que a vítima relata quando ela ainda apresenta um nível de consciência acima de 8, né, na escala de Glasgow.
e hiperemia conjuntival, que perdura por alguns dias, até que cesse a intoxicação. Quais os sintomas dos efeitos nicotínicos sobre o seu aspecto músculo-esqueléticos? Fasciculações e fraqueza muscular, cãibras, paralisia e tremores. Dentre estes, a fraqueza muscular é a forma mais incidente. O sistema cardiovascular, a taquicardia, a hipertensão e a palidez. O antídoto para este tipo de intoxicação é pralidoxima, que comumente é comercializado sobre o Catachan Off. O tratamento é o lavado gástrico, carvão ativado, manutenção de funções vitais. Vocês vão observar que, na grande maioria, o tratamento dessas intoxicações é lavado gástrico com carvão ativado e a manutenção das funções dos sinais vitais. Porém, especificamente neste tipo de intoxicação, existe o que nós chamamos de atropinização. De 1 a 2 miligramas endovenoso, repetindo de 3 a 10 minutos até atropinizar, ou seja, eu já cuidei de pacientes que chegam a receber mais de 20 ampolas de atropina, né, para que esse quadro, na fase mais aguda, ele seja resolvido. E a dose de manutenção é de 1 a 4 miligramas por hora, né? Lembrando que eu preciso reavaliar a cada 30 minutos, principalmente a questão da frequência cardíaca. Quais são as recomendações? E aqui eu trouxe um exemplo de organofosforato, porque aqui na nossa região, né, Uberlândia e região, existe a utilização de forma muito veemente desse tipo de agrotóxico. Então, na admissão do paciente com suspeita de exposição a organofosforato, existe a necessidade da escala de paradêmia. Essa escala, ela pode ser em 3 graus: leve, moderado e grave. Da forma leve, a pontuação varia de 0 a 3. E essa vítima, ela pode apresentar náusea, palidez, fraqueza muscular, já existe na forma leve, ok? Cólica abdominal, que não está associada a diarreia. Já na forma moderada, que vai de 4 a 7 pontos, essa vítima apresenta cialorreia, fraqueza muscular mais acentuada, confusão mental. Então, vocês percebem que existe um agravo maior do que a condição anterior. E já na forma grave, a pontuação varia de 8 a 11 pontos, onde a vítima apresenta de forma nítida insuficiência respiratória, parada cardiovascular, coma e uma paralisia flácida. Então, é de suma importância que conheçamos essa escala para que realmente, de forma muito precoce, eu consiga identificar em qual é a forma que essa vítima se encontra, né? Qual é a gravidade da intoxicação que essa vítima se encontra. Nunca induzir ao vômito, né? Quando ele está intoxicado por inibidores de colinesterase, e não é recomendado o uso rotineiro de carvão ativado para intoxicações por agrotóxicos, ok? Já a síndrome anticolinérgica é uma síndrome clínica resultante do antagonismo da acetilcolina nos receptores muscarínicos, e os principais sinais e sintomas centrais, né, centrais anticolinérgicos, alteração mental, alteração da consciência, uma agitação psicomotora, um comportamento violento, uma sonolência que passa por um coma, uma depressão respiratória e raramente convulsões. A síndrome anticolinérgica periférica, né? Eu posso observar que o indivíduo apresenta uma hipertermia, midríase, membranas e mucosas secas, quente e seca, né?
quente e seca, uma vasodilatação periférica, uma diminuição da motilidade intestinal e, não muito raro, retenção urinária. Lembrando que o antídoto para este tipo de intoxicação é a fisostigmina. Então, para esse tipo de síndrome, eu preciso levar em consideração quais são os principais agentes que provocam esse tipo de intoxicação. Então, os antihistamínicos, as drogas antiparkinsonianas, os agentes antiespasmódicos, os alcaloides da beladona, os antidepressivos cíclicos, os fenotiazídicos, que mais? E aqui eu trago para vocês uma regra mnemônica para identificar essa síndrome anticolinérgica. Se o paciente estiver completamente cego ou se queixa que só está vendo uma visão muito inespecífica, ele está quente como o inverno, ele está vermelho como um pimentão, ele está seco como um osso, e abre e fecha aspa, louco varrido, vocês podem ter 90% de certeza que esse indivíduo tem uma intoxicação ou ele foi levado a uma síndrome anticolinérgica. Qual o tratamento? Checar o lavado gástrico com carvão, tratar as convulsões com benzodiazepínicos, especificamente com o diazepam, tratar as arritmias, se ocorrerem, o bicarbonato de sódio, no caso, se existir, após exames laboratoriais, uma acidose, e o sulfato magnésio para colaborar com as taquiarritmias ou as arritmias em geral. Já a síndrome simpático-mimétrica na forma adrenérgica, ela é caracterizada por abuso de substâncias psicoativas. É um quadro de emergência ou urgência que leva à excitação do sistema nervoso central. Essas substâncias, elas mimetizam, as aminas biogênicas, ou seja, a adrenalina, a serotonina e a dopamina. E no nosso mundo de hoje, é muito comum o uso por afetaminas, pela cocaína, o crack, o LSD. Então, a população, principalmente a população mais jovens, e não descartado o adulto, já pro idoso, mas que também faz uso desse tipo de substância, pode ser uma vítima desse tipo de intoxicação. Quais são as principais características? Taquicardia, hipertensão, hipertermia, diaforese, hiperreflexia, midríase e palidez. Pode existir ainda essa possibilidade do indivíduo, uma vez intoxicado por uma dessas substâncias, ele evoluir com distorções perceptuais, ou seja, ele não vê pessoas, ele vê outras figuras que não pessoas, embora exista um ser humano à sua frente. As alterações paranoides do pensamento e a baixa consciência. Quais são as prioridades no atendimento dessas vítimas? É assegurar a via aérea, manter ventilação e oxigenação e um acesso venoso calibroso. Precisamos hidratar e dar suporte cardiovascular. Como? Monitorização eletrocardiográfica, a realização de um eletrocardiograma, para que se tenha noção do que pode estar ocorrendo, porque existe a possibilidade desse tipo de paciente evoluir com um infarto agudo do miocárdio, apresentar isquemia. Não utilizar antihipertensivos de longa duração ou beta-bloqueadores, que podem mascarar. Administrar nitroglicerina e ou nitroprussiato, se o indivíduo tem precordialgia ou alteração característica de espasmo de coronária, eu administro a nitroglicerina. Se ele faz uma hipertensão severa, eu preciso administrar o nitroprussiato. O tratamento, manutenção das funções vitais, convulsões benzodiazepínicos, e lembrando que esse tipo de paciente, quando nós vamos tratar as convulsões com benzodiazepínicos,
geralmente eles não respondem com baixas doses do benzodiazepínico. E prestar atenção que eles exigem uma dose maior para que não exista uma depressão respiratória provocada por isso, pela administração desse medicamento. Tratar a hipertensão e arritmia se ocorrerem, não usar beta-bloqueadores, eu reforço. E lembrando que existe, sim, a possibilidade de complicações aos usuários, aos pacientes intoxicados por essas substâncias, onde a insuficiência renal pode estar presente, arritmias fatais, uma insuficiência hepática grave e aguda. Já na síndrome serotoninérgica, a condição potencial fatal que resulta no aumento da atividade serotoninérgica do sistema nervoso está associada ao fármaco que o indivíduo usou, né? Então, os sintomas, eles podem incluir desde um estado mental modificado até uma hiperatividade neuromuscular. Então, essa é uma vítima, por exemplo, que você precisará contê-la. Então, é de suma importância que os profissionais que se deparam com esse tipo de vítima, tenham em mente, por exemplo, o risco de queda. Ele chega com a intoxicação e ele pode adquirir um dano adicional a essa condição de admissão, ok? O diagnóstico dele é clínico e o tratamento ele é de suporte. Eu preciso lembrar que esse tipo de síndrome pode estar associado, né, ele pode ocorrer por autoenvenenamento, por interações não intencionais de fármaco, né? Por exemplo, eu tenho 2 fármacos serotoninérgicos e eu não sabia que eles eram e também quem prescreveu não prestou atenção e eu faço administração de forma conjugada. Então, eu posso levar a esse tipo de intoxicação não proposital. Então, dentre estes, nós temos algumas classes de medicamentos que aqui eu destaco. Por exemplo, os antidepressivos inibidores de monoamina oxidase, os antidepressivos tricíclicos, né, que hoje estão em voga, né, em uso, os estimulantes do sistema nervoso central, alucinógenos, os opioides. Então, vale destacar que essas substâncias podem provocar esse tipo de síndrome. Essa síndrome se manifesta em até 24 horas, porém, nas primeiras 6 horas após a alteração da dose, o início desse fármaco, os sinais e sintomas eles já começam a apresentar. E aqui, eu acabei dividindo por categorias para que fique de forma mais clara. Então, quando eu tenho uma vítima com alteração do estado mental, apresentando ansiedade, agitação ou inquietação, eu já preciso ficar esperta, principalmente associada ou não a delírio. Se ele apresenta uma hiperatividade autonômica, ou seja, uma taquicardia, uma hipertensão, uma hipertermia, diaforese, tremor. Numa hiperatividade neuromuscular, uma hipertonia ou uma rigidez, uma mioclonia, uma resposta do extensor plantar, eu preciso, sim, identificar de forma rápida. E aqui eu trago os critérios que a literatura traz como os critérios de Hunter, ou seja, se a vítima apresenta hipertonia de músculo, espasmo clônico espontâneo, tremor e hiperreflexia, espasmo clônico ocular ou induzível, né, eu tocar e ele apresentar, além da agitação de aforese e temperatura de 38 graus, eu posso dizer e entender que este indivíduo entrou nos critérios de Hunter. Qual é o tratamento? Lavado gástrico, carvão ativado, benzodiazepínico e ciproheptadina, que essa é a droga. Então, a descontaminação.
Ela pode ser cutânea, respiratória, ocular e gastrointestinal. Se cutânea, retirar os agentes tóxicos e lavar a superfície com água em abundância. Se respiratório, remover a vítima do local da exposição, né? E administrar oxigênio. Se ocular, a primeira coisa é instilar, né? 2 gotas de colírio anestésico e proceder com a lavagem de água filtrada ou soro fisiológico, se existir próximo, né? Gastrointestinal consiste na remoção do agente tóxico, né? Como eu falei anteriormente, pelo lavado gástrico. Aqui eu chamo a atenção, e até já concluindo, né? Em Minas Gerais existe o Ciatox Minas, em Uberlândia tem o Ciatox Minas, mas na aula anterior o Ciatox Uberlândia já foi passado, né? O contato. E aqui eu trago o Ciatox Minas, o 0800 722 6001, e é uma assistência 24 horas. Então, vale salientar que sempre que tivermos dúvidas da conduta que tomar, nós temos o aparato técnico, né? Existem especialistas 24 horas para que realmente essa condição não seja agravada ou uma iatrogenia ela ocorra numa vítima que já está, de certa forma, afetada. O meu muito obrigado, e aqui eu deixo como lema que prevenir é a melhor medida. E aí, galera, gostaram da aula? Eu espero que sim. Estou aqui em nome da Lurem para agradecer a presença da professora doutora Sueli Amorim de Araújo. Não esqueçam de preencher o nosso formulário. E se vocês gostaram da aula, curtam, comentem e compartilhem com os amigos. Aguardo vocês na semana que vem.